Muitas vezes as pessoas vêm me procurar pedindo ajuda nisso aqui, ó. Cálculo 1, cálculo 2. Mas na verdade, antes de aprender o cálculo 1, naquele livro ali do Sturt que eu acabei de mostrar, as pessoas precisam aprender isso aqui, ó. Matemática básica. E nesse vídeo eu vou te mostrar a minha coleção completa de livros de matemática básica do ensino fundamental ao ensino médio. Então, começando aqui do 6º ano, indo aqui até o 3º ano do ensino médio. A coleção que eu recomendo de ensino fundamental é essa aqui, do Giovanni Castrucci e do Giovanni Júnior. E eu gosto dessa coleção porque eles têm uma linguagem fácil e acessível para quem está começando. Então, vou mostrar aqui um exemplo. Veja bem aqui essa parte sobre frações. Ele não só passa, digamos assim, a receitinha de bolo, como ele dá uma intuição. Nesse caso aqui, ele está explicando o conceito de frações equivalentes. E vocês podem ver que ele é bem didático. Ele faz aqui um desenho da fração 1/2 e ele divide esse desenho e visualmente fica bem claro por que 5 décimos é equivalente a 1/2. E aí só depois ele dá o procedimento, que é muitas vezes nas escolas que é passado direto isso aqui, né? Que foi o meu caso. Eu só olhava esse procedimento aqui sem parar para pensar o que significava. E esse livro te dá uma intuição bem legal. Além de ter vários exercícios. Ele começa de exercícios bem básicos e depois a gente tem exercícios um pouquinho mais puxados, como desafios, problemas, né? E o conceito de frações é um dos conceitos mais importantes dentro da matemática. E é a partir daqui que eu vejo assim que começa a surgir as dificuldades dos alunos. E aqui, ó, tá vendo? Tem problemas, tem exercícios de fazer continha direto. Aqui ele já traz um probleminha em que você tem que pensar um pouco mais. Então, esse aqui é o livro do 6º ano. Ele tem também um caderno de atividades. Então, esse aqui é o livro do professor. Vocês vão notar que ele tá com as respostas. Esse livro aqui é uma edição mais antiga também, tá? Então, não tá de acordo com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Eu não gosto muito da BNCC, tá? Eu posso explicar para vocês por que eu não curto muito a BNCC. Mas aí tem vários exercícios adicionais aqui que dá pro aluno utilizar. Porque às vezes você faz 10 exercícios ali do livro texto normal e não é suficiente. E matemática a gente aprende fazendo exercício. Então, quanto mais exercícios a gente fizer, melhor. E exercício é o que não falta nessa coleção. Probleminhas, exercícios de fazer continhas. Muito legal. E esse aqui é o meu favorito do ensino fundamental. Tem essa outra coleção aqui, que é o Projeto Telares. Essa é uma edição um pouquinho mais antiga. Essa é a edição mais recente, essa aqui do 7º ano. A mesma lógica, mais ou menos, ela tem caderno de atividades. Eu não gosto muito da parte de explicação desse livro aqui. Eu acho que esse autor é um pouco confuso, sabe? Ele é meio desorganizado. Eu usei esse livro aqui do Dante. Coincidentemente, era uma edição muito mais antiga, mas eu usei esse livro aqui quando eu estava no ensino fundamental. E eu converso com os alunos hoje e eles têm a mesma sensação que eu tinha. Eles acham a parte expositiva desse livro confusa. Mas a vantagem desse livro aqui em relação à coleção do Castrucci, eu acho que ele tem alguns exercícios mais puxados. Ele costuma ter no final de cada capítulo essa seção aqui que se chama Praticando um pouco mais. Aí ele tem os exercícios aqui da OBMEP, alguns exercícios de vestibular. E o legal é que você tem aqui exercícios de vestibular em que o conteúdo é apenas do 7º ano. Aliás, para quem não sabe, estou vendo aqui uma questão do Enem, acho que a maior parte do conteúdo do Enem é só até o 9º ano do ensino fundamental. Muita coisa de ensino médio aí fica de fora do Enem. Então, acho que é uma boa. Quem está aí com dificuldade no Enem, pegar esse livro de ensino fundamental que tem uma linguagem um pouquinho mais fácil. Então, vou mostrar para você rapidamente aqui os outros. Tem esse aqui do 7º ano do Castrucci. Infelizmente, a capa desse livro aqui se foi. Eu ganhei essa coleção de uma ex-professora minha. Quando eu estava na faculdade de engenharia, eu comecei a dar aula particular
para ganhar uma, né, fazer uma graninha extra aí, quem nunca, né, vida de estudante a gente sabe que não é fácil. E aí ela falou, pode ficar com essa coleção aqui, para você passar exercício para os alunos, e eu achei muito legal, sabe, essa coleção realmente me salvou, e salvou os alunos também, porque fazendo esses exercícios aqui, eles conseguiram melhorar bastante, né, aluno às vezes que estava ali quase tomando bomba, depois chegou a ponto de ganhar até prêmio de destaque em matemática. Então, recomendo. Esse aqui acho que talvez seja o meu livro favorito, porque ele é o que aprofunda um pouquinho mais na álgebra, na parte de polinômios, monômios, fatoração. E eu vejo que muitas escolas, elas meio que pulam essa parte, sabe? Eu não sei por quê, eu acho que não deveriam. Talvez seja porque no Enem não cai muito essas coisas, mas para quem quer fazer engenharia, uma faculdade de nível superior de matemática, isso aqui é fundamental. Que é a álgebra. A álgebra é a linguagem da matemática. Então, o mínimo que você precisa saber é a álgebra. Não é só isso que você precisa saber, mas se você não souber fazer isso aqui, eu acho que dificilmente você consegue avançar no ensino superior. Você pega um livro de cálculo, o pessoal brinca, né, que começa a ter muito mais letra do que número. Eu vejo que muita gente que está agarrada em cálculo é porque não sabe fazer essas coisas aqui, ó, conceito de ensino fundamental, 8º ano. Então, será que na sua escola você trabalhou isso aí como deveria? Eu tive a sorte de estudar numa escola particular, né? Apesar de eu ser mais imaturo na época que eu estava estudando isso aqui, com meus 13 anos ali, mas eu tinha uma professora muito boa que puxava a orelha, corria atrás. Então eu acabei pegando pelo menos o mínimo ali e não tive dificuldade na faculdade de engenharia. Então olha que legal esse exercício aqui, ó. Escreva na forma mais simples possível cada uma das expressões. Então, saindo disso aqui, você tem que chegar nisso aqui, usando técnicas de fatoração, produtos notáveis, colocar o termo comum em evidência. Se quiser tentar aí, ó, colocar nos comentários, quem consegue pegar essa expressão e transformar nessa aqui. Se você conseguir fazer isso sem dificuldade, eu acho que você já está com uma base boa da álgebra básica, assim, você já está tranquilo para começar. Agora, se você tem dificuldade nesse tipo de exercício e quer estudar algo mais avançado, como cálculo, por exemplo, fazer uma engenharia, como foi o meu caso, acho que você tem que tomar cuidado, viu? Não recomendo que você faça um curso de engenharia sem ter um domínio muito bom disso aqui. Não só engenharia, mas cursos de exatas, né? De nível superior, de maneira geral. Então, essa aqui é uma coleção que tem também conceitos de geometria. Tá aqui o 9º ano. Mesma coisa, né? Caderno de atividades. Mas eu acho que para geometria, essa coleção ela peca um pouquinho, sabe? Porque vou mostrar, pegar como exemplo aqui esse livro do 9º ano, que infelizmente também está sem capa. Vou tirar do caminho esses dois aqui, que eu já falei, né? Tem esses dois aqui de geometria muito bons, mas no 9º ano, por exemplo, ele tem aqui questões que envolvem cálculo de área, e esse livro ele fica muito assim, exercício que você resolve só aplicando fórmula, sabe? Você tem que pensar um pouquinho ali, mas geralmente você tem que tirar valores do desenho e aí aplicar a fórmula e você resolve. É bom, antes de você partir para os mais avançados, eu acho legal você trabalhar esse tipo de exercício, né? Mas ele não tem esse outro tipo de exercício que tem nesse livro aqui, ó. Esse aqui é o famoso Fundamentos de Matemática Elementar. Então, eu tenho esses dois aqui. Esse aqui é o Fundamento de Matemática Elementar, volume 9. Mas tem essa outra versão dele aqui, que se chama Geometria Plana, Conceitos Básicos. São os mesmos autores, tá vendo? O Gelson Iese, o Antônio Machado, Oswaldo Dolce. Então, realmente eu não sei qual a diferença, sabe? Eu até arrependi de ter comprado... Caiu o meu livro ali, meu Deus, tá? Depois eu pego. Eu até arrependi de ter comprado esse livro, porque eu não vi tanta diferença assim dele pro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9. Talvez é porque esse aqui seja uma publicação mais recente, né? Deixa eu pegar o coitado do livro do ensino médio ali que caiu, deixar ele aqui à mostra. Nossa, aí, tá vendo? Por isso que a capa rasga, né? Se não cuida direito dos livros. Mas voltando ao assunto da geometria. Aí tem esse aqui, que é o FME 09. Vocês podem ver aqui que eu tenho alguns volumes, né, da coleção Fundamentos de Matemática Elementar. Não tenho todos, tem essa edição mais antiga aqui, que eles estão até mais detonados, tá vendo?
Mas eu tenho alguns volumes aqui, eu tenho a coleção toda em PDF no computador, né? Quando eu preciso. Então tem aqui, né, os outros da coleção Fundamentos de Matemática Elementar. Mas eu completando o que eu queria falar, né? Esse aqui, ele tem alguns exercícios um pouquinho mais interessantes, né? De geometria. Que você não basta você saber a fórmula para você aplicar. Olha aqui, por exemplo, né? Você tem que calcular a área da parte sombreada das figuras. Eu lembro que quando eu estava no segundo ano do ensino médio, o professor deu uma prova sobre área de figuras planas que, assim, nossa, eu nunca vi tanto zero na minha vida, né? Eu não sei como conseguir tirar ali uns 60%, 70%. Mas eu lembro que eram umas questões assim. E aí você tem a sensação que você não tem base para fazer, né? Fala, cara, como eu sei a fórmula, por que eu não sei fazer? Então, você tem que desenvolver um raciocínio lógico, né? Um raciocínio matemático. E esse livro aqui do IES, ele tem algumas questões assim, um pouquinho mais interessantes. O que eu quero dizer com isso? São questões que você precisa pensar um pouquinho a mais para resolver, né? Ele é bem gradual também, né? Ele começa com as questões de aplicação direta de fórmula, ele tem as demonstrações com rigor, assim, né, mais elevado. Eu acho que são poucos os alunos do ensino médio que conseguiriam entender isso aqui. Talvez aqueles que já têm uma afinidade maior com a matemática, né? Mas para quem quer aprofundar mais e para, como eu falei, fazer algum curso superior, eu acho que vale a pena você estudar essas demonstrações para você pegar as intuições e entender de onde as coisas vêm. Então, esse aqui é o volume 9, né, da famosa coleção do FME, Fundamentos de Matemática Elementar. E eu tenho aqui uma coleção do ensino médio que é dos mesmos autores do FME. Olha aqui, ó, o IES, o Oswaldo, né, a mesma galera. E assim, é muito parecido, mas eu acho que ele, sei lá, talvez ele tenha seja um pouquinho mais amigável do que o Fundamento de Matemática Elementar. E ele tem a vantagem de estar dividido, né, de acordo com o conteúdo do ensino médio. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então ele é muito legal. Ele tem explicações bem didáticas, ele tem o rigor adequado, acho que pelo menos para quem está ali no ensino médio. Ele tem também exercícios graduais. Ele começa ali de exercícios mais simples e depois tem alguns exercícios um pouco mais desafiadores. Então tá aqui, ó, esse aqui é o do primeiro ano, o do segundo ano e o do terceiro ano. O do terceiro ano que eu tenho que ele é um pouco mais fininho, porque ele não é o livro do professor, né? Ele é o livro do aluno. Né? Então, mas esse aqui é o livro do professor, ele é um pouquinho mais grossinho, né? Tem a solução a resolução mais completa das questões, né? Mas é bem legal isso aqui. Então, para quem quer se preparar para vestibular, acho que você tem que ir além disso aqui, você tem que ir além de pegar o básico, né? Esse livro aqui, por exemplo, ele está um pouco desatualizado, mas ele tem no final dele questões de vestibular. São questões de vestibular mais antigas. Talvez quem quiser tentar alguma prova, seja legal você pegar umas questões mais recentes. E aí eu posso fazer depois um vídeo falando só sobre material de preparo para Enem, para vestibular, falar como eu faria hoje em dia, apesar de eu já ter feito vestibular já há alguns bons anos, né? Mais de uma década. Bem mais que uma década. Bem mais, um pouco mais que uma década, para falar a verdade. Então é isso aí, pessoal. Acho que já tá bom para começar, né? Para estudar matemática com essa coleção.